Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula nós vamos estudar sobre variáveis. Na programação, uma variável ela é muito utilizada. Lembra quando nós estávamos fazendo os exercícios de algoritmos? Como nós não sabíamos o valor que ia ser informado pelo nosso usuário, nós dávamos um nome para aquele valor. Então a gente já estava trabalhando ali com variáveis, tá? E o que é uma variável? Uma variável, ela é uma região da memória do computador cuja finalidade é armazenar dados ou informações de um programa por um determinado espaço de tempo. Ou seja, enquanto o meu programa estiver em execução, o valor atribuído à minha variável, ele vai estar guardado em um local na memória do meu computador. Mas a partir do momento que eu desligar ou terminar a execução do meu programa, aquele valor que foi guardado em uma determinada posição da memória do computador, ele é apagado. Tá? Veja que a gente tem um exemplo aqui, onde eu tenho a minha variável vai ter um nome, ela tem um valor que é atribuído a ela, tá? E esse valor ele possui um tipo, né? Essa minha variável é de um tipo. Então, por exemplo, a nota, no caso aqui eu estou guardando dentro dessa caixinha aqui, ó, que representa a minha posição na memória do computador. Então eu estou falando que eu tenho uma variável chamada nota e eu tenho que é do tipo inteiro e eu estou guardando o valor número 5 nessa posição. Então aqui no nosso exemplo, essa caixinha seria uma posição na memória do nosso computador, onde a referência vai se dar através do nome da minha variável. E aí eu guardo o valor que aquela variável está recebendo e o tipo daquela variável. Bom, vamos para a prática então? Estou aqui com o meu PyCharm aberto, já como instalamos na aula anterior. E eu vou criar um novo arquivo. Então eu posso tanto vir aqui em File, New, e criar um arquivo por aqui, ou simplesmente aqui na minha pastinha selecionada eu posso dar um botão direito, New File. E aqui é só dar um nome para o meu arquivo. Eu vou dar um nome de variáveis, sem acento, tá? .py, que é a extensão do Python. Então, criou o meu arquivo aqui e agora eu posso começar a trabalhar com isso. Como é que eu declaro uma variável no Python? É muito simples, tá? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com o nome de alguém, com o nome de uma pessoa, eu vou criar uma variável nome. Esta variável nós vamos criar com o nome minúsculo, tá? Tudo em minúsculo, não é assim que você cria. Também não é assim com a primeira letra maiúscula, tá? A gente tem um padrão, tudo minúsculo. E aí eu vou colocar o sinal de igual, que na programação o sinal de igual refere-se à atribuição, ou seja, nome, minha variável nome, é igual, ou seja, vai receber, eu estou atribuindo o que eu digitar depois do igual, eu estou atribuindo a variável nome. Então, vamos colocar aqui o nome Felipe Menezes. Se você olhar ali, você vai ver que eu coloquei aspas simples, tá? Porque nós estamos trabalhando com uma string. O que é uma string? É uma cadeia de caracteres. São textos, tá? Onde eu posso ter ali letras com números, com caracteres especiais. Tudo isso é uma cadeia de caracteres. E caracteres vão sempre estar dentro de aspas simples, ou eu posso utilizar aspas duplas, tá? O que você escolher. Mas se você utilizar aspas duplas, utiliza durante todo o seu projeto, né? Todo o seu código,
você sempre vai estar utilizando aspas duplas em todas as suas variáveis. Agora, se você escolher trabalhar com aspas simples, você vai fazer isso com todas as variáveis que você for declarar do tipo caractere, do tipo string. Ou seja, então é válido. A única coisa que eu não posso fazer aqui é criar aspas simples e misturar com aspas duplas e misturar com aspas simples. Isso está errado, tá? Vamos padronizar então, vamos todo mundo utilizar aspas simples aqui no nosso curso? Então, estou atribuindo, declarei a minha variável, tá? Nome, aí o valor igual para atribuir o valor à minha variável. Agora, fazendo isso aqui, o computador, este valor aqui vai ser alocado em um espaço da memória do meu computador, e toda vez que eu chamar essa variável nome aqui no meu programa, esse valor Felipe Menezes ele vai lá buscar na memória do computador o valor que está guardado e vai retornar aqui para mim. A saída no Python nós utilizamos uma função chamada print para mostrar, print de impressão. Então eu utilizo o print tudo minúsculo e abro e fecho parênteses. E aqui dentro eu passo aquilo que eu quero mostrar na tela. Então eu quero mostrar a minha variável nome. Então eu vou digitar nome. E para eu executar aqui esse meu programa, eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha, run. E aqui, ó, ele rodou o meu programa e ele imprimiu exatamente o que estava aqui, ó, atribuído à minha variável nome. No Python, nós não precisamos declarar o tipo da variável, ele já faz isso, tá, implicitamente. Aqui, se eu quiser saber o tipo da minha variável, ó, só o fato de eu colocar aspas simples, ele já entende que eu estou trabalhando com uma string. Mas eu posso colocar aqui, ó, dentro do meu print, uma outra função já do próprio Python chamada type. Então abro e fecho parênteses, tá? Se você esquece de fechar, vai dar erro, tá? Ah, abri, esqueci de fechar, dá erro. Então ele já coloca aqui, já reclama, já informa para você que tem alguma coisa errada. E agora o que vai acontecer quando eu rodar aqui, ó? Vou clicar em executar novamente. Ele mostrou aqui o tipo da minha variável. O type, então, ele mostra o tipo da variável. Então, o nome, ele mostrou str, que é a abreviação de string, tá? Então, falou que eu estou trabalhando com uma string. Quais são os outros tipos que nós temos? Vamos colocar aqui a idade. Então, eu coloco o nome. Veja que quando a gente está trabalhando com variáveis, eu sempre vou utilizar o nome ali da minha variável que se refere àquilo que eu quero fazer, que eu quero mostrar, né? Então, por exemplo, se eu quero falar sobre a idade, não adianta eu colocar aqui qualquer outro nome, dar um nome qualquer e colocar 31. Ou seja, vai dificultar a leitura do meu código se eu não tiver um nome que faça referência àquilo que eu estou fazendo. Então, se eu colocar a idade, todo mundo que olhar aqui e bater o nome vai ver que esse valor aqui se refere à idade. Tá? Agora, eu posso deixar esse print aqui sem nenhum problema. Ó, e aqui embaixo, colocar um outro print e eu vou colocar a idade. Vamos rodar aqui. Então, ele continuou com o str aqui, ó, que é o tipo da minha variável nome, e mostrou o 31. Se eu colocar o type aqui, ó, type, vou executar, e agora ele mostrou que o tipo que eu estou trabalhando aqui é um tipo inteiro. Então, quando eu estou trabalhando com números do tipo inteiro, ou seja, que não tem casas decimais, eu não coloco ele entre aspas, tá? Eu só coloco o número. Se eu colocar entre aspas aqui,
o que que acontece? Ele vai entender que isso aqui é um texto e não um número. Isso pode me dar dor de cabeça se eu precisar, por exemplo, fazer um cálculo. Eu não consigo fazer um cálculo com um texto. Então, se eu executar aqui agora, ó, ele vai mostrar que os dois tipos são string. Então, grava bem que quando eu estou trabalhando com números inteiros, eu não preciso colocar aspas, tá? Agora a gente pode trabalhar também com números flutuantes, ou seja, que tem casas decimais. Eu ia colocar meu peso aqui, mas é muita sacanagem, né? Vocês descobriram o meu peso. Então eu vou colocar aqui peso ideal. Como é que eu faço então? Se eu colocar peso ideal dessa forma aqui, ó, veja que ele já está reclamando que deu errado aqui, tá? Então nas minhas variáveis eu não posso trabalhar com espaço, tá? Não, ele não aceita espaço. Eu posso passar um underline, né? Ele já aceitou aqui o peso, ó. Vou colocar aqui que o meu peso ideal seria 90,5. Vamos 90,5. A gente tem então o underline, mas a forma que eu gosto de trabalhar, que é a gente começa com a letra minúscula e a próxima palavra a gente coloca em maiúsculo, tá? Então, peso ideal, sendo que o início da próxima palavra começa com maiúsculo. Então, peso ideal, vamos aqui dar um print na minha variável peso ideal, vou colocar o tipo type, então, e colocar aqui peso ideal. Passei o peso ideal para que ele possa imprimir o tipo dessa minha variável. Ó. Então, o tipo dessa variável é float. Muito bacana em algumas linguagens de programação. A gente tem que colocar o tipo da variável na frente dela. Aliás, antes de declarar a variável, a gente tem que colocar o tipo dessa variável. No Python ele já faz isso. Então é bem bacana, tá? Então inteiro, flutuante, string. E eu ainda tenho um tipo que é o tipo booleano, que vai armazenar apenas a informação verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma variável bonito. E se essa variável for true de verdadeiro, né? True verdadeiro, é que eu sou bonita, a pessoa é bonita. E se tiver aqui false, é que não é bonito, tá? Então, claro que no meu caso vai dar false, mas eu quero que vocês atentem ao seguinte: esse tipo de variável você tem que colocar o início dela com letra maiúscula, tá? Ó, se eu começar false aqui, ó, com letra minúscula, dá errado. Então, o início dela é com letra maiúscula, false. Ou a mesma coisa para o true. Se for true, então é minúsculo, dá errado, o T tem que ser maiúsculo. Então está aqui, ó. E aqui eu vou então imprimir o tipo dessa variável bonito. Vamos executar o nosso código. E agora nós temos aqui o tipo bool de boolean, né? Então tenho str, que é string, int de inteiro, float, que é ponto flutuante com casas decimais, e o booleano, que só vai aceitar verdadeiro ou falso, tá? Então, isso aqui é só para vocês verem os tipos de dados. O bom é que o Python faz isso para a gente sem precisarmos declarar. Então, se eu colocar só o nome das minhas variáveis aqui, ó, entre parênteses no print, ele vai imprimir o valor da minha variável. Então, vou colocar print peso ideal, print bonito. Então, quando eu executar aqui, ó, perceba que o script ele é executado de cima para baixo, né? Então, começa na linha 2, ele vem executando. Quando eu declarei isso aqui, a variável nome, ele reservou um espaço na memória para minha variável nome, para minha variável idade, peso ideal, bonito. E aqui quando eu vou chamando, ele vai lá
ele tem essa referência na memória e vai lá buscar o valor que foi armazenado na minha variável. E aqui nós temos então os resultados. Assista esse vídeo mais de uma vez, pratique e eu te vejo na próxima aula.